Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves, do PSOL. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Super, Bela. Obrigada. Bela, a tragédia da Vale em Brumadinho completou 100 dias no último sábado. Como que a senhora tem acompanhado e como estão os trabalhos da CPI na Câmara de Belo Horizonte? Legal. Bom, acho que esse crime, né, um crime humano, um crime ambiental, ele teve uma série de desdobramentos, assim, muito perversos para toda a região metropolitana. A começar pelas pessoas que perderam suas vidas, seus familiares, suas condições de sustento, comunidades que ficaram isoladas. E outro aspecto que ficou prejudicado, né, com esse crime foi o Rio Paraopeba, que pela qualidade do sedimento que chegou ali, que é um sedimento extremamente denso, ele está hoje praticamente morto. Vale destacar que o sedimento que rompeu ali nas barragens de Brumadinho, tem uma característica diferente daqueles que romperam na barragem da Samarco, na cidade de Mariana, né? Eles são mais densos e, portanto, são depositados no leito do rio e a cada chuva eles voltam a circular e aumentar a turbidez da água. Com isso, né, assim, desde o primeiro dia de rompimento foi interrompida a captação de água no sistema Paraopeba, no fio, né, no fio d'água do rio, que é responsável, o sistema Paraopeba, por 50% do abastecimento de toda a região metropolitana e 30% do abastecimento de Belo Horizonte. Então, a Copasa teve que cortar essa captação, não tem previsão de quando vai retomar, e isso ameaça a nossa segurança hídrica. Belo Horizonte vai ficar sem água se não forem tomadas medidas urgentes que resolvam o problema da captação. Isso é uma situação extremamente grave. A gente está falando de Belo Horizonte, mas das outras cidades da região metropolitana. Algumas delas que dependem numa porcentagem maior desse sistema. A água ainda não colapsou porque, diferentemente, Belo Horizonte, né, assim, e a região metropolitana são abastecidos por dois sistemas, do sistema Paraopeba e o sistema do Rio das Velhas. O sistema Paraopeba, além da captação no leito do rio, tem ainda uma captação que fica reservada em 3 reservatórios: Rio Manso, Várzea Grande e Várzea das Flores. Esses sistemas, eles estão segurando um pouco a situação, mas não se sustentam. Assim, um relatório enviado recentemente pela Copasa para a Advocacia Geral do Estado disse que a partir de março do ano que vem, Belo Horizonte e a região metropolitana já podem ficar sem água. Efetivamente, vereador, o que a Câmara Municipal de Belo Horizonte pode fazer para tentar minimizar esse risco, esse problema, enfim, como é que a Câmara pode agir? Certo. Aí, quando logo que aconteceu, né, o crime da Vale, eu junto com o vereador Edmar Branco, a pedido também dos movimentos sociais, propusemos a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o impacto desse crime no abastecimento hídrico de Belo Horizonte. E o que a CPI tem verificado, né, é que de fato existiu ali, né, o crime da Vale, ele impacta todos os cidadãos de Belo Horizonte no que diz respeito à ameaça de racionamento de água. Existem, inclusive, planos de racionamento já prontos. E as outras barragens que estão ameaçadas na bacia do Rio das Velhas, elas estão colocando em risco o sistema de captação Bela Fama, que é o sistema responsável por 70% da água que chega em Belo Horizonte. Fica em Nova Lima, inclusive. Fica em Nova Lima. E é importante falar, né? Na Bacia do Velha são 82 barragens, sendo que 16 delas estão numa situação de alto potencial de dano e não tem a sua estabilidade garantida. Vale destacar a B3 e B4, Maravilhas 2, Forquilhas 1 e 2. São barragens que estão hoje em nível 3, né? Assim, de emergência. Cidades já estão sendo evacuadas, só que a mancha de inundação delas, além de pegar assim, centenas de casas, escolas, equipamentos,
todas elas destroem por completo o sistema de captação Bela Fama, que é responsável pelo nosso abastecimento. Vereadora, a senhora falou que já existe um plano de racionamento para a região metropolitana, para a capital. Isso é por parte da Copasa? A senhora teve acesso a isso? Sim, nós fizemos visitas técnicas nos 2 sistemas de captação da Copasa, Paraopeba e Bela Fama, através da CPI. E lá a Copasa apresentou diversos planos que estava discutindo com a Vale e agora já perante a Justiça, né? Amanhã vai ter uma audiência judicial, inclusive com a participação do Estado, que agora vem cobrando que a Vale adote medidas. As medidas deles são, né? Eles acreditam que é preciso fazer uma captação emergencial da água do Paraopeba no leito do rio, acima de onde foi rompido a barragem, né, de onde foi afetado o rio Paraopeba. Existem planos de proteção do outro sistema, Bela Fama, né, assim, de construção de barreiras que impeçam a lama de destruir aquele espaço caso haja outro rompimento ali na bacia do Rio das Velhas. E esse plano de racionamento caso nada seja feito. Eles não detalharam esse plano para a gente, mas disseram que só estaria garantido o abastecimento da área hospitalar e o resto da cidade teria que passar por sistema de rodízio. É algo extremamente grave, né? Assim, você pensar que água é um bem muito essencial para o nosso cotidiano, para a vida, né? Vereadora, vamos mudar um pouquinho o foco agora. A Duda Salabert, a primeira candidata trans ao Senado, decidiu se desfiliar do PSOL e acusou o partido de transfobia. A senhora é assumidamente homossexual, inclusive falou isso aqui com a gente na última entrevista. A senhora já sentiu algum tipo de preconceito dentro da legenda e conversou com a Duda após esse episódio dela? A gente está sempre em diálogo. Eu gosto demais da Duda, nós gostamos muito. Eu, a Áurea, a Cida, a Andréia. Temos uma relação muito boa com ela e entendemos que o desafio de construção de um partido que esteja na luta por uma sociedade livre de LGBTfobia está em todos nós, né? Agora sim, a gente tem uma posição diferente dela. A gente percebe que hoje o PSOL é o partido com o maior número de candidaturas LGBT. É um partido que conseguiu eleger várias companheiras trans, como a Érica Malunguinho, em São Paulo, como a Érica e a Robeionce, que são co-deputadas, né, pelas bancada ativista em São Paulo e as juntas no Recife. Então, assim, não estando livre, né, de processos de preconceito, o partido tem feito um processo de reflexão e um processo de luta interna e externa para abarcar essas candidaturas, né, de uma maneira positivo. Até falando ainda da questão eleitoral do PSOL, vereadora, a gente tem a informação de que a deputada Áurea Carolina pode ser candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Já existe alguma negociação nesse sentido e nas últimas semanas chegou-se até a cogitar um possível apoio do PT a uma eventual candidatura dela à Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que o PSOL vê essa perspectiva, essa possibilidade, talvez até de um apoio do PT à Áurea Carolina, se ela de fato for candidata a prefeita de Belo Horizonte? Pois essa possibilidade ela não está colocada ainda. A Áurea não se colocou como candidata e o pessoal ainda não fez os debates internos sobre quem vai ser o candidato. Claro, né? A gente vê que o apoio à figura dela, que de fato se tornou uma liderança política fundamental em Minas Gerais, né? Uma mulher negra que representa muitas lutas, é algo extremamente positivo. É fato que ela se tornou um nome competitivo, né, com certeza. E o PT reconhecer isso também é parte de uma construção de unidade, de campo, enfim, de diálogo. Agora, a candidatura dela não está colocada. A Áurea é outra deputada que tem feito um trabalho incrível no campo do enfrentamento à mineração. Ela participou da comissão externa, que saiu agora com várias propostas de lei em relação à mineração. Como, por exemplo, a revisão da Lei Candir, que isenta de pagamento de impostos as exportações das mineradoras, também uma revisão nacional da Lei de Segurança de Barragens e várias outras proposições legislativas super interessantes. Ela é a terceira vice-presidente da CPI da Câmara Federal sobre o crime da Vale em Brumadinho. Bela, a senhora assina um projeto para regulamentar a atividade de ambulantes em BH. Seria uma resposta ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, sobre a retirada dos camelôs das ruas. A gente está falando de um país que tem mais de 13 milhões de desempregados, né? Sim.
O que esse projeto tem como objetivo? Sim, 13 milhões de desempregados e vários outros que até desistiram de buscar emprego e estão hoje desocupados, né? São milhões e milhões de pessoas que estão numa situação, de fato, de crise econômica profunda nas suas famílias. Bom, é importante dizer também que o trabalho informal hoje no país, ele supera o trabalho formal e a gente precisa pensar em políticas de geração de emprego e renda que dialoguem com esse público. A prefeitura fez um plano no início do governo, que foi uma operação urbana para a retirada dos ambulantes no centro de Belo Horizonte e colocá-los em shoppings populares. Além dessa política ter sido fracassada, né, não deu certo, a própria Secretaria de Política Urbana admite os erros dessa política, a gente precisa agora avançar para o licenciamento daquelas atividades ambulantes que estão previstas no Código de Posturas, como de fruteiros, veículos de tração humana. O projeto de lei que a gente propôs ontem foi para regulamentar especificamente a atividade das caixeiras e dos caixeiros. Aquelas pessoas que vendem a cerveja na caixa no carnaval, nas manifestações e que precisam ter seu trabalho melhor regulamentado na cidade. Também estamos propondo a criação de uma comissão permanente dos ambulantes, né, dos trabalhadores em logradouro público, que possa ser uma instância participativa de definição entre os diferentes grupos, né, que existem, pipoqueiros, caixeiros, vendedores de churros, que eles possam acertar junto com a prefeitura a construção de uma política pública e que a coisa não seja tão vertical como foi na Operação Urbana. A gente está caminhando para o fim da entrevista, mas não sem antes a nossa hora do bate-pronto com a vereadora Bela Gonçalves. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, vereadora? Combinado. Vereadora, barragens. Barragens, morte. Vale. Assassina. Brigadas populares. De luta. Rachadinhas na Câmara. A tristeza. Prefeito Alexandre Calil. Em diálogo. Esquerda e direita. Existem. Vereadora Bela Gonçalves, nossa convidada de hoje, ela que é do PSOL, conversou com a gente aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la. Obrigada, gente.